Uma outra palavra também, attend. Só de olhar essa palavra dá a entender o quê? Tipo, attend, tipo assim, de atender o telefone. Não, attend significa participar, ok? Não tem nada a ver com atender o telefone, atender uma chamada. Não mesmo. A palavra novel. Ah, professora, já sei. É novela, né? Não, não é novela, porque essa palavra aqui é um falso cognado, é um false friend, ok? Novel significa romance, ok? Prejudice. Já sei, prejudicar. Não, não é prejudicar. Prejudice significa preconceito. E esse verbo aqui, o realize? Ah, realizar. Também não. Olha só, aqui nós só temos falsos cognatos, ok? Realize significa perceber, ok? Senior. Tá, professora, se é um falso cognato, então eu já sei que senior não significa senhor. Muito bem, você acertou. Senior não é senhor. Senior significa idoso, ok? Então aqui, ó, nessa tabelinha eu coloquei algumas palavras, tá? Alguns falsos cognatos que aparecem bastante em alguns textos da língua inglesa e que costumam causar muitas confusões entre os alunos ou então os concursandos, ok? Então, galera, é o seguinte, nós temos os cognatos, que são os nossos ajudantes, ok? Eles que vão nos auxiliar na hora de fazer a interpretação textual. Contudo, é muito importante também nós tomarmos cuidado com os false friends, com os falsos cognatos, ok? Porque eles podem nos confundir na hora de fazer uma interpretação textual, interpretação de uma questão e whatever, ok? Mas, olha só, vou trazer uma notícia para aliviar o coraçãozinho de vocês. Há muito mais cognatos, ou seja, há muito mais palavras que são parecidas com o português, né? No caso, português e inglês, do que os false friends, ok? A lista de false friends não é tão grande assim quanto a de cognatos. Contudo, é bom estudarmos também essa listinha para ficarmos conscientes de quais são as palavras que podem nos confundir, ok? E aqui eu tenho alguns exemplos de false friends em algumas sentenças, ok? Como, por exemplo, nessa daqui. Pretend. Se você não soubesse que pretend é um false friend, provavelmente você poderia chutar que pretend significa pretender, certo? Pois é, esse verbo aqui causa muita confusão, ok? Mas o pretend, ele não significa pretender. Pretend significa fingir. Olha só, e é um verbo que cai bastante, hein? Cai bastante tanto nas questões quanto nos textos, ok? Então, aqui nessa sentença está dizendo o seguinte, they are only pretending, ou seja, eles estão somente fingindo, ok? Essa é a tradução correta dessa sentença. Exquisite. Se eu não tivesse falado para vocês também que exquisite é um false friend, provavelmente você poderia achar que exquisite seria o quê, hein? Eu acharia esquisito. E vocês? Também? Imaginei. Então, olha só. Exquisite, na verdade, ele significa refinado. Ok? Então, essa sentença fala o seguinte, ó, My girlfriend has exquisite taste in clothes. E ela significa o seguinte, minha namorada tem um gosto refinado para roupas. Não é um gosto esquisito, não. Um gosto refinado para roupas. E o verbo intend? E aí? O que é o verbo intend? Não, não é o verbo entender. Intend, ele significa pretender. Então não se esqueçam, ó. O verbo pretend significa fingir, já o verbo intend é que significa pretender, ok? Então na sentença, Paul intends to travel to SP, significa or São Paulo, vamos falar assim, vou falar com sotaque, tá? De São Paulo? Seria mais ou menos assim, eu acho. Significa Paul
pretende viajar para São Paulo, ok? Então, olha só, essa questão de falsos cognatos já caiu em uma prova da EAR, de um outro concurso também chamado Consultec, ok? Então, é um assunto que é muito importante e várias outras bancas também costumam cobrar esse tipo de assunto que está relacionado à questão de vocabulário, ok? Então, galera, o que eu tenho para dizer para vocês hoje é o seguinte: keep your faith. Mantenham a sua fé. Essa sentença é da Madre Teresa de Calcutá, ok? E tenho mais um recadinho para vocês. Não deixem de curtir e nem seguir as nossas redes sociais. Audi. Ouse transformar o mundo através da educação. See you!